Bom dia. É o seguinte, eu tive que abrir uma nova janela chamada Comentários sobre a Clínica. Porque nesse momento nós estamos vivendo tanto para psicanalistas e psicanalizantes, tá? Esse trabalho, na verdade, é aberto para psicanalistas e psicanalizantes. As outras pessoas podem ver, mas não sei o quanto vão entender. Esse canal do Mundo Psi, que é do YouTube, que chama Mundo Psi, ele começou do nada, começou num outro canal meu, acabou virando Mundo Psi, porque eu comecei a fazer 4 textos do Lacan mastigados, parágrafo por parágrafo, para vocês. Começando um bloco que vinha do variante do tratamento padrão, passava pelo estágio do espelho, entrava no sujeito e fim em questão, para no final entrar em função e campo da fala, da linguagem psicanálise. Esse grupo é o grupo que nas planilhas que eu recebo, ele é o mais assistido, sobretudo variantes do tratamento padrão e função e campo da fala e da linguagem psicanálise. Este, então, está muito assistido atualmente. Embora eu tenha uma espécie de turminha inscrita de 200 pessoas, essa turminha não significa nada. O grupo que assiste é muito maior do que essa turminha inscrita. E eu tento respeitar o que as pessoas estão estudando. Então, agora, por exemplo, a parte de função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, eu vejo que já está em bom andamento. Então, eu comecei a abrir um novo grupo para vocês, que começa pelo o objeto da psicanálise, a coisa freudiana, no sentido do retorno a Freud em psicanálise, que é de 55. Nós vamos abrir um novo bloco de 4 textos lacanianos, também mastigados, parágrafo por parágrafo. Nós já estamos um pouco adiantados nesse grupo. As pessoas que estão inscritas ali, elas fazem uma espécie de curso para elas me escrevem. Tem gente que está estudando outras coisas. Por quê? Porque lá pelas tantas eu abri um curso específico para a clínica dos fenômenos psicossomáticos, onde até leigos entraram. Para as pessoas saberem o que é um fenômeno psicossomático, porque a confusão era enorme. E aí eu estava dando os fenômenos psicossomáticos quando eu cheguei à questão da morte. Tinha que falar da morte, e eis que apareceu o Covid. Eu ainda continuei dentro da clínica dos fenômenos psicossomáticos, trabalhando a questão da morte, da pulsão de morte, do instinto de morte. Só que o Covid é uma pandemia. É claro que ele atinge mais a pessoas que estão passando ou por fenômenos psicossomáticos ou por doenças graves, como diabetes, como cardiopatia grave, mas aí não cabia mais eu continuar na clínica dos fenômenos psicossomáticos, porque o fenômeno psicossomático tem uma característica bem clara, bem definida, de acordo com os lacanianos. Então, eu tive que sair dali e comecei a postar no Variedades coisas para vocês de como trabalhar com essa situação do Covid. Acabei me envolvendo internacionalmente com os profissionais de saúde voltados para o combate ao Covid. Muito bem. Aí comecei a fazer para vocês uns vídeos usando obras de arte, onde eu mostrava para vocês ainda a parte clínica, quer dizer, quando uma pessoa perdia tudo o que ela se sentia sendo, ou quando uma pessoa começava a perceber a singularidade dela no universo que ela estava, ou quando uma pessoa percebia que o que ela via, por trás do que ela via, tinha uma outra coisa que ela não estava percebendo. Isso tudo trabalhei com obras de arte.
Ou quando o analisante chega com um nó, aparentemente um nó no texto, e a gente vai ter que fazer igual pegar vareta, não pode encostar na preta, mas tem que fazer aquilo soltar, e a palavra vazia dá lugar à palavra plena. Mas aí eu resolvi falar, não, chega, agora eu vou criar uma série que a gente vai discutir problemas nossos. Nós temos problemas. Um deles é a novidade de ter que atender pelo telefone. Isso já foi falado em vários vídeos que estão no Mundo Psi. Mas o Mundo Psi é enorme em termos de vídeo. Tem, acho que, uns 800 vídeos, pelo menos, eu suponho. Eu já estou trabalhando há muito tempo e ninguém vai aguentar ver 800 vídeos. Então, tem gente estudando uma parte, tem gente estudando outra parte, tem gente estudando outra parte, e tem gente que está, assim, em português carioca, galinhando. Ele bica daqui, bica dali, ele vê um pouquinho daqui e tal, né. E ele ainda não se comprometeu com um dos temas a ser estudado. Então, eu vou galinhando também. E aí eu fiz uma capa surrealista, como tem a ver com a história do Lacan nos anos 20, que andou com Breton, que andou com Dalí, que aprendeu a desconstruir as palavras e que eu atribuo a facilidade dele, ao caso Aimé, exatamente por essa desconstrução do certinho, né? Bom, e aí, o primeiro tema que eu gostaria de abordar, ele já foi abordado, mas de uma maneira sem eu pegar texto, está aqui. A linha e a luz. Seminário 11. Lacan vai pegar o Maurice Merleau-Ponty e vai mostrar o seguinte. O cego vê. Você pode falar pelo telefone, nada de Skype, já falei isso. E pelo telefone você vê. Você, a escuta está aí, você enxerga. Ele lá do outro lado, o analisante, também vê. Ele percebe os seus movimentos. Ele é muito suscetível, lembrando sempre a vocês que Lacan diz que a transferência da ordem da enamoração. Não tem mais ódio do que amoração. E Lacan diz, isso significa que o cara está de olho em você. E está mesmo. Então, ele vai falando, e você tem que saber, na sua escuta, e aliás, a vantagem de você não enxergar ele é bem grande, é você ver esses... são reticências, são repetições, são palavras ditas que ele conserta, é igualzinho fosse uma sessão. Só que ele está mais solto. Por um lado, ele está mais solto, por outro lado, ele está vivendo as consequências do isolamento social e do pandemônio, não é só de uma pandemia, é de um pandemônio, direi eu, governamental no país. Porque todo mundo briga. Os três poderes brigam, ninguém chega a um acordo. Então, no meio de uma pandemia que a gente tem que sobreviver, tem a turma que quer ganhar dinheiro, tem a turma que é política, que quer ganhar eleição, tem a turma... Enfim, tem a turma do que eu quero tirar o meu proveito. Além disso, tem as pessoas que entram dentro das nossas telefonias, fazem vendas falsas e fazem uma confusão danada, e os milicianos têm a corda toda, porque o presidente era um defensor dos milicianos, fazia leis até para proteger os milicianos, e são os milicianos que, pelo menos aqui no Rio, cuidam de tudo, de luz, de gás, de telefone, né? Então, a gente tem, e não é só não, percebi pelas conversas que eu tenho assistido que os milicianos estão pelo país. Então, a situação nossa é grave, as pessoas estão sofrendo consequências, as pessoas falam dessas consequências. Agora mesmo, para ganhar o auxílio emergencial, muitas pessoas usaram CPFs de pessoas que tinham
renda de família. Então, nunca iriam usar esse uso, nunca fazer uso disso. Pegaram o CPF dessas pessoas, puseram em diversos endereços. Então, nós estamos tendo que pagar 400 e tantos reais para sair disso. Então, está dando um enorme trabalho para a gente, esse tal desse Covid e esse, vou dizer assim, desgoverno. E a gente, nós, analistas, estamos meio que a salsicha do cachorro-quente. A gente tem que lidar com o camarada que tem os problemas dele, a gente tem os nossos problemas, a gente também é humano, está vivendo aqui, tendo que falar no telefone com o banco, sofrendo as consequências da telefonia e da internet, de não sei quem, e das ofertas malucas de pacotes que a gente nunca pediu e etc. E a gente também está ouvindo eles lá, os analisantes, começarem a deixar brotar coisas que, enquanto eles estavam no divã, eles protegiam mais. Então, o nosso cálculo da clínica e a dosagem da angústia se torna muito mais cautelosa. A gente tem que ver, mas não dizer que viu. Ouvir, mas não dizer que ouviu, né? Perceber, mas não dizer que percebeu. Até que você tenha margem para ele ter dito de tal maneira que você fala: ah, você disse o quê? Porto ou porco? Né? É quando você faz o Alice no País das Maravilhas. E aí você joga ele no mundo mebiano, que é o que você tem que trabalhar com ele. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês, esquece o Skype. Analista não tem que trabalhar de Skype. É ouvido, é a linha e a luz. O cego vê. Eles veem a gente vê eles. Então, eu vou insistir nisso. Primeira coisa. É a primeira conversa que eu vou ter com vocês. E eu vou pedir a vocês, meus colegas, que vocês pensem por que está tão difícil abrir mão do bendito do Skype, que vocês sabem, porque vocês estudam, que o Skype tira o enquadre, desfaz o enquadre, cria uma realidade, onde na realidade a gente tem que trabalhar com a clínica do real, atrapalha tudo porque vira conversa de botequim, porque vocês estão com dificuldade de treinar o ouvido. E vocês dizem que é o analisante que tem dificuldade. Lógico que ele tem, mas para isso é que nós existimos. É para fazer ele passar a habituar a não ter, a lidar com a não presença física de você. Mas, ao mesmo tempo, ele é absurdamente física. Tá aí a música do Caetano Veloso, dos buracos dele, né? Que a doutora Inês entrava por todos os buracos. Já falei disso em vídeo. Então, eu gostaria de pedir a vocês, analistas, que parassem e pensassem, lessem com cautela esse texto do Lacan, A Linha e a Luz, trabalhassem com calma sobre a questão de ouvir e ver através do ouvido, e entender que aquele cara que está em enamoração, né, na transferência mais ena do que amoração, ele diz, isso significa que ele está de olho em você. Ele está prestando atenção também se você está fazendo o cálculo da clínica, a dosagem da angústia, se você vai ser violento com ele, até onde ele chega. Mas ele está se abrindo muito mais, porque a situação atual que nós estamos vivendo, sobretudo nesse país, que nós aí passamos a ser impedidos de ir para outros, que nós temos que adiar projetos de estudos, etc., que nós temos dificuldades financeiras, que nós estamos passando por receber menos do que recebíamos, que nós analistas não digo, mas nós brasileiros. Enfim, tudo isso nós temos que atravessar. Ou o riquíssimo que estava habituado a aplicar de uma maneira, só que acabou o mundo dele, a economia acabou. Então você tem que começar
a ajudar o riquíssimo a criar uma nova forma de ficar riquíssimo, mas não vai mais ser daquele jeito que ele sabia de dólar e bolsa de valores. Por quê? Porque um outro valor mais alto se levanta, né? Acessa tudo quanto a antiga musa canta, porque um novo valor mais alto se levanta. Tem o Covid já tem um outro Covid, tem o tal do negócio do porco, e tem o H1N1, que não é H1N1, é um 2, sei lá, que tá vindo também, e tem a calota solar lá despencando, e tem o Teatro Zadanon dizendo que não sabe quando isso acaba. Quer dizer que mesmo que Covid agora esteja saindo já de todos os países, só sobraram Brasil, China, Índia, Estados Unidos e me esqueci qual é o outro, a Arábia. Os outros países estão naturalmente saindo do Covid, mas também estão voltando, porque o Covid é mutante. Mas não é só o Covid, a gente tem outras doenças. Não é só falência por causa de Covid. A gente tem pessoas que eram contumazes em falir e em se atrapalhar. Então, é uma oportunidade de lidar com por que eles têm essa dívida simbólica, que eles não podem sair dessa condição de falir e não crescer. Então, tem muito material vindo à tona nesse momento. Aí eu abri esse espaço para a gente conversar sobre os problemas que a gente encontra. Tanto eles encontram com a gente nesses problemas, quanto a gente encontra com eles nesse problema, tá? Então, esse é o primeiro. O desenho um desenho surrealista com o logo meu, do Mundo Psi, e chama-se Comentários sobre a Clínica. Essa série vai ser sobre a linha e a luz, quer dizer, o cego vê, tá? Bom, deixando aqui, depois eu falo com vocês em outra ocasião.